E aí, pessoal, cachorreiros e cachorreiras, tudo bem? Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje, ele é uma homenagem, de certa forma. É um vídeo do campeonato, é um vídeo indireto sobre o Campeonato Brasileiro de Adestramento, que acabou recentemente do CBPA. E eu intitulei ele que só existe o Galáctico porque já existiu o Jurássico. É um vídeo de homenagem de reflexão. É uma homenagem ao campeão brasileiro de GP3 2026, o meu ex-aluno, amigo e conterrâneo aqui de cidade, o Rude e o seu cão e sua equipe, pelo Campeonato Brasileiro de GP3. É um campeonato que demorou para chegar para o pessoal, para eles, mas felizmente veio. Ah, é uma saudação ao meu ex-colega de equipe e amigo de tanto tempo, e amigo e aluno também do seu Gintercrão, meu amigo Flávio Lázaro, que também já esteve no pódio algumas vezes. Tá? E é, acima de tudo, não só uma felicitação e uma menção com, que vale com todo o respeito que tem que ter por quem consegue isso, mas é uma reflexão e é uma história também para que vocês entendam que as coisas não vêm, não é de 1 ou 2 anos que elas acontecem e chegam a um ponto culminante. Não vou falar dos aspectos técnicos da prova, porque eu não estive lá. Tudo que eu sei são de informações de amigos, enfim. Mas eu soube, claro, da notícia, fiquei muito feliz, obviamente. Mas eu gosto de sempre um pouco além disso, até para colocar as questões para que vocês entendam como que chegou. Então, assim, ó, a gente pode falar. O Rio Grande do Sul, nós tivemos a primeira geração de grandes treinadores, era de uma escola antiga, a gente sabe, mas foram eles os responsáveis por todos os outros treinadores do que eu chamo de segunda geração de treinadores gaúchos. Então, de quem é que eu estou falando? O Tenente Kelmo, a primeira pessoa a fazer um IGP3 no Brasil, Schutzhund 3 na época, lá em 75, tá? O seu Nenê, saudoso seu Nenê ali de Porto Alegre, amigo do seu Gintercrã, o seu Gintercrã também e a turma dele da época, que foram os primeiros. Eles faziam coisas muito difíceis, pessoal, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque eles faziam numa técnica antiga, quase uma técnica, uma reprodução da técnica do Conrad Most. Eles faziam com cães de estrutura, que conciliavam estrutura e trabalho. Então era muito difícil o trabalho dessas pessoas. E eles conseguiram, tiveram todos os seus méritos. Por causa deles, que é a segunda geração de treinadores gaúchos, do qual eu me incluo aí, existe. Então tem o Flávio, o Léo Souza, que foi campeão com a Bugra lá em 2000 e lá vai pedra, 2003, 2004. Aristides, Henrique, os treinadores gaúchos da segunda geração. Depois vieram ali os da terceira geração, alguns dos principais. O Rude, que se inclui, o Anderson, o Marco Antônio, o próprio Ginter, o Adriano, quando morava aqui, o Márcio Teixeira, que foi o criador do Canil Guaritá, que eu vou já comentar com vocês como é que começou essa história, porque ela tem um impacto que vai muito além do cachorro ali do Rude, da equipe, e do cachorro do Rude, que é um cachorro realmente muito bom e que tem e teria em potencial genético e de todas as coisas, todas as condições de representar o Brasil num campeonato da Liga Mundial de Pastores Alemães. E eu sei porque eu já vou dizer para vocês por que eu sei, porque eu estou afirmando isso. Tá? E agora a gente tem uma nova geração ainda, os treinadores gaúchos da quarta geração, essa gurizada nova que está indo aí no IGP1, competindo, vários discípulos desses treinadores que eu citei, até alguns de mim, o próprio Caio, meu amigo que está aqui, que é de fora, mas já vai ser considerado gaúcho dentro de algum tempo. Tá? Mas assim, porque o cachorro, esse cão do Rude que conquistou o campeonato ali com ele, eu conheço muito bem a genética, porque, enfim, a história é a seguinte: a história desse cão, do sufixo Guaritá, vai muito além disso e ele influenciou, essa história que envolve esse cachorro por detrás dele, influenciou diretamente grande parte do adestramento no Brasil. Como assim, Léo? Eu fui contratado em 2006 pelo Márcio Teixeira, pelo falecido, infelizmente, cunhado dele na época,
para mim ir para a Alemanha, trazer cães, trazer conhecimento, trazer, enfim, tudo que fosse possível para melhorar o esporte aqui. Eu fiquei quase um mês na Alemanha naquela ocasião. Eu treinei, fui convidado, fui figurante convidado, fiz o trabalho de pesquisa genética para chegar nesses cães, tá? E fui parar num clube onde treinavam nada mais, nada menos do que Thomas Schmidt e Carsten Massel. Quem são esses caras? Carsten era policial e treinador de GP Schutzhund de alto nível. Graças à minha ajuda também, o cachorro dele foi 6º lugar no Mundial, vice-campeão alemão, uma vez, 3º lugar na Bundesliga no outro ano, um cachorraço, e era um cão de polícia quase perfeito, esse mesmo cão. O Thomas Schmidt tinha um cachorro da criação do canil Waldwinkel também, e Hack, talvez, Waldwinkel, e ele era o número 20 da BSP naquele ano. E eu fui lá, treinei, eles gostaram tanto do que viram, eles tinham também dificuldades de figurantes. Na época me convidaram para ser figurante para os cães deles do campeonato alemão. E eu trouxe, através desse contato, eu trouxe o Nuns, o meu cão Nuns, que eu qualifiquei para o Mundial em 2013, numa prova em Minas Gerais, sob julgamento do Pedro Gutierrez. Eu trouxe a Chelsea, que ficou com o Ney, não foi muito conhecida, e a Yuli, do Márcio. A Yuli foi a matriarca do canil Guaritá quando era do Márcio. Depois foi passado para o Rude seguiu com o trabalho. A Yuli é a avó desse cachorro que ganhou o Campeonato Brasileiro. Então vejam que começou em 2006 essa história. Mas mais do que essa história, ela influenciou todos os treinadores top que temos hoje no Brasil. Todos. Não, acho que não escapa nenhum deles. Por que isso? Porque naquela época, através do Carsten, que fiquei muito amigo, e do Thomas, que depois veio a falecer, o qual eu fiquei muito amigo, eu conheci um trabalho para a época revolucionário, que depois ele veio para a América do Sul, Argentina, Brasil e outros países, principalmente Brasil, que é o senhor Edgar Scherkel, um dos treinadores mais conhecidos, né, do pessoal do Mali. E o Edgar Scherkel semeou o trabalho dele em vários lugares aqui da América do Sul e, por causa disso, muita gente mudou. Como até naquela live que eu fiz com o Márcio Cerqueira, muita gente mudou a maneira de treinar por causa disso. Eu já tinha visto antes, várias coisas me chamaram a atenção, eu pensei, eu preciso trazer esse cara para melhorar o nível no geral da nossa região, mas do Brasil também, e veio. Então assim, ó, por causa disso também depois que se teve, algumas pessoas aqui do Brasil trouxeram, daí tiveram contato com a equipe Roy Winkel, porque o clube que eu era membro chama Ortsgruppe Schwab München. Schwab München é muito perto do Roy Winkel lá na Alemanha, fica na Bavária, no sul da Alemanha. E aí vieram outros grandes treinadores que, claro, tiveram seus papéis, suas influências, mas foi através disso, porque antes estávamos muito presos a certas linhas belgas de treinamento. Nós mesmos aqui no sul, o grande cara que nos alavancou sobremaneira, que dá para comparar com a importância que o Jan Cox teve em outras regiões do Brasil, aqui foi o Roger Snollerts, o primeiro campeão mundial a vir para o Brasil em maio de 2004, o qual eu trouxe justamente para isso. Foi uma sequência de acontecimentos de 2004 que levaram até 2006. Eu já fazia trabalhos de genética com o pastor alemão, estudando as linhas. E tudo isso culminou nisso que vocês viram agora. Mas ainda muito precisa ser feito. A gente precisa refletir sobre os treinos, sobre várias coisas. É preciso continuar sempre semeando e produzindo e incentivando bons adeptos do esporte. O que são os bons adeptos? Tanto pessoas como cães. É preciso engajamento e dinheiro por parte das organizações sinófilas. É preciso unir pessoas que pensam. É preciso diminuir os egos das pessoas. O que tem hoje ainda muito são egos exacerbados e aquela ânsia por ganhar campeonatos de qualquer forma, ou seja, porque isso acaba acontecendo por um motivo, ou seja, porque tem certas, digamos assim, condições mais favoráveis para outros, o que deixa o esporte um pouco de lado. Isso não poderia acontecer. A gente precisa deixar isso de lado. É preciso não se satisfazer independentemente dos resultados. Sempre tem uma maneira melhor de treinar os cães. A gente levou muito tempo para subir de nível aqui. A gente levou muito tempo para conseguir esses e outros campeonatos. O próprio campeonato que o Flávio ganhou lá, o brasileiro, o próprio 3º e 5º lugar que eu tive também
na categoria 2, depois na categoria 3, depois na Coapa, o campeonato agora do Rude, o campeonato do outro rapaz que treinou conosco aqui um ano, vice-campeão em terceiro lugar, lá acho que é o Douglas, o nome dele, entendeu? É muita gente, a quantidade de figurantes que formamos, mas a gente levou muito tempo. Agora a gente não tem mais muito tempo a perder. Essa nossa geração de treinadores, a qual eu me incluo, nós já estamos numa idade que a gente não pode se dar o luxo de perder tempo. E eu acho que nem esses da chamada terceira geração. É preciso dar voz a quem tem para ser ouvido, pessoal. Tem muita gente boa que não tem voz ativa nos clubes. É preciso dar voz a essas pessoas. É preciso treinar de forma crítica. É preciso treinar de forma crítica. A ninguém é devido o direito de diminuir as conquistas dos outros, sejam elas quais forem, principalmente gente histórica que está há muito tempo aí. Então, assim, o que eu vejo? Tem pessoas boas que podem ajudar outras. Eu mesmo tive uma experiência absurda quando morei em 2023 na Europa, em Portugal e na Alemanha, treinando em altíssimo nível vários cães lá, de polícia, de proteção e de IGP. Cães de vários países, cães da Suécia, cães da Alemanha, cães da Ucrânia. Em Portugal a mesma coisa, a experiência absurda que eu adquiri lá com o Frederico na Cane Sport, um cara sensacional, um dos caras que começou com a história do Mondioringa em Portugal, junto com o Celso Alves. Então, assim, é muita gente boa em prol do desenvolvimento do esporte. Nós aqui no Brasil, pessoal, a gente tem assim, temos muitos cães bons. Esse cachorro do Rude, outros cães que eu vi no Campeonato Brasileiro que foram até desqualificados por não largarem. A gente tem condutores muito bons, figurantes de formação, precisaremos ter mais, mas temos alguns. De prova nós temos muitos, isso nunca vai nos faltar. E a gente precisa sempre usar o jeito, sempre a gente precisa rever os nossos conceitos do que estamos fazendo e como estamos treinando. Tá? A gente precisa manter viva essa memória dos que eu chamo os jurássicos, muitos, a maioria já está no céu, mas eles estão nos olhando. Ginter Kran, como por exemplo, e tenho certeza que ele tem orgulho da gente, do que a gente faz aqui, de todos, mas a gente precisa manter isso sim vivo e em dia, e a gente tem que sempre rever, mesmo que a gente tenha tido um resultado fantástico como esse, a gente tem que rever os resultados, a maneira que a gente treina e sempre buscar melhoria. É assim que a gente chegou, buscando a melhoria, buscando treinar e sempre pensando e refletindo que a gente chegou ao título mundial que chegamos lá, a equipe lá que chegou, Rangel, sua esposa e companhia, e todas as pessoas que nos ajudaram. A gente nunca pode deixar de dar nome aos bois, como a gente diz brincando, né, os bois, porque não são bois. A gente tem que sempre fazer isso, a gente tem que sempre mencionar, não dá para esquecer de ninguém, porque se trata de uma atividade coletiva que é muito difícil e a gente precisa estar unidos sempre, que foi uma das grandes questões que a gente teve essa dificuldade, eu digo, no exterior, quando os treinadores passaram por momentos não bons e alguns lugares ainda tem essa ameaça de proibição da nossa atividade, o que é lamentável, outras já se livraram dela, pelo menos momentaneamente. Então, é um convite, é para comemorar sim, mas é para refletir também, porque a gente tem que sempre estar pensando como eu posso incrementar, e sempre há maneiras de fazer, e sempre há pessoas mais capacitadas, com melhor visão para fazer as coisas melhores e mais fáceis. Quando a gente se pergunta, eu me pergunto sempre, levamos X tempo para ter tal campeonato, seja ele em nível nacional ou internacional. Se fizéssemos, por exemplo, aqueles encontros que os portugueses fazem, de todos os treinadores do país num determinado lugar, que seja lá, eles fazem 4 vezes por ano, 5, ok, lá é menor, aqui poderíamos fazer 2 vezes, mas nunca há um encontro desse tipo. Se fizéssemos coisas desse tipo, quem sabe nós não teríamos poupado quantos anos até ter tido um grande título, seja ele qual for, seja este um grande título, ou um da Coapa que já tivemos, ou também um título mundial, ou outros de renome. Quanto a gente teria poupado se tivéssemos agido diferente? Vocês têm que se perguntar isso.
Se tivéssemos treinado diferente, não nos influenciado tanto por um ou nos deixado influenciar mais por outros, será que nós não teríamos atalhado isso? Sobre atalhos também, uma coisa que eu sempre gosto de mencionar, não há atalhos para o treinamento, pessoal. Muita gente ainda cometendo equívocos graves, às vezes atrapalham cães ótimos, por exemplo, quando eles não largam. Especificamente eu estou falando de todos os que não largam, não só dessa prova, que eu só vi pouco, mas é um convite para reflexão. Muitas das vezes a gente tenta atalhar. Eu sei o quanto custa tentar atalhar nesse esporte de cães, e isso não é bom. Quem faz aula comigo, ou o pessoal que veio fazer o último workshop que a gente fez ali, um grupinho pequeno, mas muito bom e qualificado, eu já ensino desde sempre, não tentem atalhar. Ah, mas isso aqui dá para fazer, Léo. Não tentem fazer. O halter tem que ser assim, 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 por exemplo. A guia tem que ser assim, assim, assim. Porque o pessoal tem esse costume aqui. Vamos tentar dar um jeitinho. Tem coisas que o nosso jeitinho é ótimo, tem coisas que o nosso jeitinho não é bom e não deve ser tentado. E a maioria delas, o nosso jeitinho não é bom. O jeito é fazer a coisa certa. E para fazer a coisa certa, vocês precisam ter alguém que pense junto com vocês. Então, fica toda essa reflexão e a comemoração, mas vamos em frente que tem muito trabalho para ser feito. E à medida que a gente sobe o nível e torna a nossa atividade cada vez mais visível, coisas boas virão. Tá, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.